Aleluia, graças a Deus, estamos em mais um culto online para adorarmos, bendizermos e glorificarmos o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nessa noite de hoje, se prepare no seu lugar. Aleluia, Jesus, prepare seu celular, prepare, aleluia, espelha do celular na TV, prepare a sua família. Aleluia, assiste agora, num outro momento. Mais importante é buscar as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. A liberdade para Deus trabalhar, aleluia, Jesus, na nossa vida, aleluia. A liberdade que Deus encontra na vida do crente verdadeiro, aleluia, é através do jejum, é através da oração, é através da santidade, é através da leitura da Bíblia, é através de buscar as coisas de Deus. Essa é a liberdade que nós damos para Deus trabalhar na nossa vida. Ele vai trabalhando na nossa vida, aleluia, Jesus. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite de hoje, aleluia. A palavra do Senhor se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Jeremias, aleluia, estava passando num contexto, aleluia, de muita dificuldade, aleluia, aleluia. Jeremias estava passando num contexto onde ele estava vendo aquela nação passar por um período, aleluia, de estar, aleluia, infringindo as regras das coisas de Deus, infringindo as leis de Deus, e aparentemente parecia que estava tudo bem, aleluia. A impressão que dava é que quem mais infringia as coisas de Deus, mais se dava bem. A impressão que Jeremias tinha é que, na verdade, quem estava fugindo das coisas de Deus, quem estava distante do caminho de Deus, tanto os reis quanto as pessoas que estavam ali, qualquer um daquele povo, ia se dar bem. E Deus chamou Jeremias à parte, deu uma visão para Jeremias ter um discernimento da parte de Deus. Jeremias, capítulo número 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo aí na sua casa. Aleluia. Muito importante, durante a palavra, aleluia, nós abrimos a nossa Bíblia. Aleluia. É muito importante, aleluia, porque a palavra de Deus, a escritura de Deus, aleluia, Jesus. Essa daqui é a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Ela cura, ela liberta, ela transforma, ela leva o pecador ao arrependimento. Eu, Camilo, aleluia, Jesus, posso vir aqui e contar a maior experiência que eu tive com Deus. Não vai fazer efeito nenhum em você. Aleluia, Jesus. Porque a maior experiência, a maior mudança vem através da palavra. Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Aleluia, Jesus. Então não tem como nós sermos libertos por outra coisa. Aleluia, Jesus. Eu fui liberto pela mão do juiz. Aleluia. Podemos ser libertos de muitas coisas. Aleluia. Mas espiritualmente, somente pelo poder da palavra. Por isso que Paulo escreveu, aleluia, na carta aos Coríntios: eu não fui convosco com vãs filosofias, eu fui pelo poder da palavra e pregar a Cristo e a este crucificado. Jeremias, capítulo número 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 18, versículo número 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir. No capítulo 18, como nós vimos no versículo 1, Deus dá uma palavra para Jeremias. Ele fala: levanta-te. Aleluia, Jesus. É impossível Deus falar conosco muitas vezes no nosso acomodamento. Deus tem uma palavra para Jeremias, falando para Jeremias: levanta-te. Aleluia, Jesus. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Aleluia, Jesus. Então Deus meio que deixa traçado um combinado com Jeremias. Levanta-te, cria disposição e desce à casa do oleiro. Aleluia, Jesus. Muitas vezes a necessidade da minha vida como servo de Deus está na casa do oleiro, a necessidade da nossa vida na casa do oleiro. Aleluia, Jesus. Hoje em dia, aleluia, o diabo ele quer anunciar um novo evangelho, um evangelho sem cruz, um evangelho de que nós não precisamos mais ter compromisso com Deus, o evangelho de somente vitória atrás de vitória, o evangelho de que nós não precisamos mais estar na casa de Deus. Aleluia, mas nós acreditamos e ficamos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, aleluia, Jesus, que haverá um tempo, aleluia, Jesus, em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Essa daqui é a sã doutrina, aleluia, Jesus. Palavra do Senhor, aleluia. Jeremias, capítulo 18, como nós estamos lendo aqui agora, aleluia, Jesus. Aqui é a sã doutrina, aleluia. A palavra do Senhor tem aqui,
a cultura cristã, que nós aprendemos, aleluia, a ética cristã, que é o comportamento, aleluia, tem a cultura cristã, como que um cristão genuíno deve se comportar nesta sociedade, aleluia, Jesus. Como que um cristão genuíno, aleluia, o que a palavra do Senhor nos diz? Qualquer coisa que saia da palavra de Deus é muito perigoso para mim, para você, é muito perigoso para o servo do Senhor, aleluia. O crente verdadeiro, ele tem que ler a palavra de Deus, aleluia, não só na igreja, aleluia, principalmente na igreja sim, que é local de palavra de Deus, de escritura sagrada, aleluia, nós devemos ter a leitura no nosso dia a dia também, aleluia, precisa ler ali, aí Deus vai ser você com Deus, o seu tempo de leitura, aleluia, não há um tempo máximo, um tempo mínimo, mas a necessidade de buscarmos a Deus em espírito e em verdade, aleluia, Jesus, para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso equilíbrio espiritual, aleluia, Jesus. Se nós ficamos crentes fracos na Bíblia, aleluia, Jesus, ficamos crentes, aleluia, que precisamos mais, aleluia, manusear mais as coisas de Deus. Jeremias ouve uma direção de Deus e ele obedece. No versículo número 13 ele fala assim: eu desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas. Aleluia, glória a Deus. Ele desceu, ele não pegou o oleiro dormindo, ele não pegou a porta da olaria fechada, ele não pegou a olaria tamo fechado, ele não pegou a olaria muito cedo para estar aberta a olaria, ele não pegou a olaria agora de manhã, não abre de manhã, ele não pegou o oleiro dormindo, o oleiro está descansando, o oleiro está fazendo outra coisa, ele pegou e já viu o oleiro trabalhando, aleluia. A primeira coisa que eu estava mostrando para Jeremias é, aleluia, Deus não para de trabalhar em nosso favor, Deus não para de trabalhar em favor daqueles que buscam nele, Deus não para de trabalhar em favor da sua igreja, em favor daqueles que buscam. Como nós já aprendemos, igreja não é CNPJ. Igreja é o povo que vive na fé verdadeira do Senhor. Aleluia, Jesus. Igreja, aleluia, é a igreja invisível, como já dizia Martinho Lutero. A igreja que não está aqui numa instituição, na igreja romana, na igreja, aleluia, com o CNPJ tal, não é essa igreja com conta tal, isso daí não, isso daí é uma instituição necessária para a vida, para os meios legais aqui na terra. A igreja verdadeira não tem nada a ver com isso. A igreja verdadeira, ela é invisível, ela é o corpo de Cristo, ela é a noiva do Cordeiro, aleluia, Jesus, aleluia. Posso eu estar na igreja muito bem, aleluia, não ouvi o último o ressoar da trombeta, aleluia, Jesus. Eu vou lá brigar com o juiz, vou brigar com o promotor, vou esperar a pessoa que foi arrebatada, vou pedir para ela descer, vou falar, pô, você falou que eu era igreja e agora não fui arrebatado, aleluia, Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja, ela é invisível, aleluia. Ela vem daqui, ó. Ela está na nossa consciência. Como que está a nossa vida com Deus? Como que está a nossa intimidade com Deus? Como que está a minha fé com Deus? Será que eu tenho seguido os princípios da palavra de Deus? Não é fácil, não. Viver uma vida de fé, uma vida de busca a Deus não é fácil. Quem alguém falar que é fácil é um baita mentiroso, aleluia, Jesus. Aleluia. Não é só estar na igreja, não, eu estou na igreja. Como nós ouvimos no domingo, aleluia. Não basta estar na igreja, aleluia, Jesus. Temos que estar firme na presença de Deus. Isso é uma dificuldade, é uma busca para todo mundo. Eu que estou falando para você aqui hoje, Ele está falando comigo, aleluia. Através da sua palavra, Ele está falando, Camilo está falando para mim. Porque a palavra que é pregada é para mim. Aleluia, Jesus. Se Deus falar alguma coisa, está falando para mim. Camilo, desce a casa do oleiro e veja que eu não paro de trabalhar. Aleluia, eu não posso trazer uma mensagem aqui que não é para você que está me ouvindo, não é para mim, eu estou trazendo para você. Eu estou tão bem com Deus que a palavra já não serve mais para mim. Só sirvo para trazer a mensagem. Não existe isso daí, não tem amparo bíblico, aleluia, Jesus. Essa mensagem aqui, ela é para mim também, ela está falando comigo também. Que aleluia, Jesus, que a todo momento o oleiro está trabalhando em nosso favor. A todo momento o oleiro está agindo em favor da sua igreja, da sua casa de oração. E Jeremias, capítulo 18, versículo 4 diz, versículo 3 diz, desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas. Aleluia, a obra do oleiro, ele tem uma roda, aleluia, com uma certa circunferência ali, ele coloca o barro no meio, e vai molhando o barro com água, e vai, aleluia, Jesus, embaixo, ele vai dando toques também, junto com o barro, vai passando um óleo especial, para o barro ter uma aderência, uma performance diferenciada, né? E ele vai fazendo ali e vai dando forma. Aquela roda vai girando
Ele vai dando forma naquele barro, um barro mais duro que o outro, um barro mais escuro, um barro mais claro, um barro mais forte, um barro mais fraco, aleluia. Mas ele conseguia dar jeito em tudo. E Jeremias chega e pega o oleiro trabalhando. Aleluia, o oleiro estava trabalhando. Primeira coisa, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Deus deve ter falado para Jeremias, já que ele se compara, aleluia, Deus, o próprio Deus se compara àquele oleiro, aleluia, Jesus. Está vendo aí, Jeremias? Eu estou trabalhando, aleluia. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Aleluia, pode você não estar trabalhando, pode ninguém estar vendo, mas eu estou trabalhando, aleluia, em favor do meu povo. Eu estou trabalhando em favor da igreja invisível. Eu estou trabalhando em favor daqueles que buscam a Deus. Eu estou trabalhando em favor daqueles que esperam no Senhor. Eu estou trabalhando em favor daquele que é fiel. Eu estou trabalhando em favor daquele que busca. Não se preocupe, Jeremias, não se preocupe, Jeremias, não se preocupe, Jeremias. Eu estou fazendo a minha parte, Jeremias. Pode ficar tranquilinho, que a minha parte eu estou fazendo. Eu estava mostrando isso para Jeremias. Você pode acompanhar e você deve acompanhar a sua leitura aí na sua casa, aleluia, aleluia, Jesus, porque, aleluia, é fundamental que nós tenhamos a cultura dos bereanos, acompanhar na Escritura. O que o presbítero Camilo está falando? Está na Bíblia? Você está na Bíblia? Beleza, certinho, aleluia, Jesus, tem como conferir, porque essa daqui é a nossa única regra de fé e prática, aleluia. Vou te ensinar uma coisa para você praticar. Está na Bíblia? Não. Então, peraí, só um minutinho. Tem que estar de acordo com a Escritura. Tem que estar de acordo com a palavra. E no versículo 4 diz assim: o vaso, porém, que ele fazia de barro, se quebrou. Você acha que um oleiro não sabe fazer um vaso? Você acha que um oleiro não sabe trabalhar? Você acha que um oleiro não sabe como fazer um vaso? Não sabe como preparar um vaso de barro? É a primeira vez que ele estava fazendo? Primeira coisa, o vaso não tem nem como quebrar. Porque o vaso está indo em forma de manusear, e depois ele vai para secagem, perto de um forno, dentro de um forno, ou até mesmo até o sol. Então não tem como vaso. Então provavelmente aquele vaso ali, aleluia, Jesus, ele já havia passado pela mão do oleiro, e agora ele já passou por todas as etapas. A etapa de sair daquela argila, daquela terra ali, passou pelo processo de cair água, de ser amassado pela mão do oleiro, passou pelo momento de tomar forma, aleluia, Jesus, e estava naquele momento ali, já provavelmente seco, porque é barro mole e não quebra. Aleluia, Jesus, ele toma a forma que o oleiro deseja. Aleluia, a revelação da palavra de Deus aqui. Barro mole, ele não quebra, aleluia, Jesus, ele toma a forma que o oleiro quer. Que Deus tenha liberdade para dar forma na minha vida e na sua vida nesta noite de hoje, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. O vaso, porém, que ele fazia de barro, quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então o oleiro estava ali fazendo, que já tinha passado, acredito eu, que já tinha passado a fase de mexer e deixar ele mais duro. Aí ele foi pegar, por algum motivo se quebrou na mão dele. Ou quem sabe ele usa o termo quebrou e se desmanchou na mão dele ali. Né? Ele achou o quê? Estou sem paciência, porque tem pessoa que não tem paciência com nada. Tem pessoa, aleluia, Jesus, que não tem paciência. Certa vez um pastor, aleluia, leu, aleluia, um trecho de uma passagem onde dizia que nós não somos, aleluia, o que nós falamos, nós não somos o que nós pensamos, nós não somos o que nós achamos que nós somos o que nós fazemos. Aleluia, Jesus. Talvez esse oleiro, aleluia, fosse uma pessoa cercada de paciência, porque Deus é assim, Deus é um Deus paciente conosco. Quantas vezes eu erro, eu, Camilo, falho, eu cometo coisas horríveis diante de Deus, e Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de paciência, aleluia. E muitas vezes Deus requer um pouco mais de paciência da nossa vida também. Às vezes eu me acho uma pessoa paciente, eu não sou uma pessoa paciente, aleluia. Alguém pode chegar para mim e falar: "Ei, você não é paciente." Pô, o diabo. Às vezes não é o diabo, é verdade o que a pessoa está falando. Aleluia, Jesus. Eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu acho que eu sou, eu não sou o que eu falo que eu sou o que eu faço. Eu vou responder pelo que eu faço, aleluia, Jesus. Não é eu só falo o que eu sou, é o que eu sou. As pessoas vão olhar o que eu faço. Aleluia. Por isso que Jesus, quando pregava, tinha autoridade. Às vezes nós estamos, aleluia, precisando de mais paciência da parte de Deus na nossa vida. Aleluia. Para com a vida, para com as pessoas, para com os irmãos, para com a família, para com esse, para com aquele. Aleluia, Jesus.
E o obreiro teve paciência, pegou o vaso quebrado, ele poderia ter falado, bom, cuidei desse vaso, esse vaso não presta, esse vaso não serve para nada para mim, esse vaso não tem conserto, esse vaso é um vaso inútil na minha mão, aleluia, Jesus, porque tem pessoa que, aleluia, infelizmente o diabo ele quer jogar isso na nossa cabeça, sempre pensar o pior dos outros, aleluia, Jesus. Eu não penso, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração, aleluia, Jesus, por isso que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, porque às vezes que a palavra ela é uma lança, uma flecha que não volta para trás depois. Aleluia, Jesus. E ele percebeu, e o vaso, versículo 4 diz, o vaso, porém, que se fazia, quebrou-se em suas mãos, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até o versículo de número, aleluia, 6, nós vamos ler aqui nessa noite de hoje, aleluia, Jesus. Deus ali indaga Jeremias, ele fala, assim como se viu o oleiro paciente, o oleiro que estava lá de manhã fazendo as coisas, o oleiro que teve o trabalho de buscar o barro, de preparar tudo, de preparar o ambiente de trabalho, de fazer o barro, ai, quebrou o barro, pô, você não presta, já falei para você, você é burro, você não quer saber, você não entende, já foi falado, eu já falei, agora que você quebrou, você não presta, aleluia, mas Deus é um Deus paciente. Você vê que ele usou a alegoria desse homem que estava ali fazendo o vaso mesmo, e o vaso de barro ele se quebra, ou ele perde a forma na mão daquele homem, ele foi paciente e fez de novo, porque pareceu bem para ele fazer de novo. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, muita coisa na nossa vida pode ter perdido forma, pode ter perdido a consistência, aleluia, pode ter voltado tudo do zero, aleluia. Mas Deus, ele é um Deus que fala para nós, aleluia, que ele é um Deus para nós termos paciência, porque o Deus, aleluia, assim como o vaso, o barro na mão do oleiro, volta a tomar forma na mão do oleiro, assim é a minha vida e a sua vida na mão de Deus. Aleluia, as coisas vão voltar a tomar forma na mão de Deus. As coisas vão voltar a tomar forma na presença de Deus. Deus vai voltar a colocar tudo no seu lugar. Aleluia, Jesus, se nós confiarmos em Deus, se nós buscarmos em Deus a saída, se nós esperarmos em Deus a solução. Deus é o Deus que trabalha em favor do seu povo. É o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele é um Deus que trabalha em favor da sua casa de oração. Amém? Receba essa palavra como da parte de Deus. Vamos orar nesse momento para estar encerrando esse pequeno culto online, onde o Senhor falou conosco em Jeremias, capítulo de número 18, do versículo número 1 ao versículo de número 6. Deus falou conosco para nós termos, aleluia, que Deus está trabalhando em todo momento como aquele oleiro estava trabalhando, que o barro, aleluia, já tomou forma, pode ter perdido a forma, mas Deus está disposto a fazer como esse, aleluia, oleiro fez com esse vaso de barro. Parece-lhe bem fazer tudo de novo. Nessa noite, parece bem ao Senhor, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua escritura, fazer tudo de novo na minha vida e na sua vida para a glória de Deus. Receba essa palavra, curve sua cabeça, feche seus olhos. Oremos ao Senhor, Santo e Eterno Deus, nessa noite de hoje. Obrigado pela tua palavra que falou conosco em Jeremias capítulo número 18, Pai. Meu Deus, como tu fizeste no vaso do oleiro, faz na nossa vida, meu Deus. Faz na vida desse espectador que está nos ouvindo. Faz tudo novo, meu Deus, na nossa vida, meu Pai. Faz tudo novo para a tua glória. Como diz aquele louvor, eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Jesus. Abençoa teu povo e dá vitória para a tua casa de oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.